Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, com Mário Flávio, o Departamento de Jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, agora com o Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo mais uma vez a presença ilustre aqui no nosso estúdio de Priscila Ferreira, que já participou de vários momentos aqui na Rádio Cidade, vários momentos de eleições especiais, campanhas, né, campanhas. Ela é publicitária, graduanda em Direito, consultora em Gestão Pública e Política e também Marketing Político. Deixa eu cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao professor Marco Aurélio e também a nossa convidada ilustre, Priscila. Agora o professor, comunicador e cientista político Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, André. Bom dia, Vitória. Bom dia também a Elaine Santos, também o nosso querido Vinícius Oliveira. E, claro, a nossa convidada especial de hoje, Priscila Ferreira, que vem dando um show também junto aqui nos programas de sábado também. Do sábado, né? Especial Eleições. Especial Eleições. Está pronta para o debate também, que vai ocorrer aqui na Rádio Cidade. Enfim, é muito interessante, né, contar com ela aqui no time da Rádio Cidade. Priscila, muito bom dia, mais uma vez, é uma satisfação enorme estar com você aqui para a gente debater toda essa sua experiência no marketing político e também na gestão pública e política, Priscila. Bom dia, André, bom dia, Vitória, bom dia, professor Marcos, bom dia, Elaine, Vinícius, bom dia aí, um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente está aí fazendo esse programa das eleições, tem sido realmente muito satisfatório para mim estar aqui junto com vocês, com esse time, estou aprendendo muito com vocês. E aí o debate, né? A gente já está nessa expectativa do debate, sexta-feira, a Rádio Cidade está dando show na cobertura das eleições e tem sido um prazer estar aqui. Então, bom dia para todos os ouvintes. Eu espero que hoje a gente tenha um programa, como sempre, maravilhoso aqui na Rádio Cidade. Ô Priscila, eu fiz questão de falar da sua experiência, né, no marketing político, em campanhas também, eleições aqui em Pernambuco, né? Você que também presta assessoria, participa de campanhas em todo o estado. A gente pode fazer uma avaliação de quase uma semana de guia eleitoral, rádio, TV aqui em Caruaru, outras cidades. Eu costumo dizer, venho dizendo aqui nos programas, que a gente teve várias etapas da campanha. Primeiro foi a pré-campanha, né, um instrumento novo. Depois as convenções partidárias, formação da chapa, a escolha dos vices, as consultas, né, as pesquisas, e agora a gente está vivenciando esse momento da primeira semana, quase primeira semana do guia eleitoral e também a chegada dos debates. Qual o balanço que a gente faz? A violência, enfim, fatos engraçados nessas campanhas aí pelo estado? Tem muitos fatos interessantes, né? Como eu estou aí trabalhando pelo interior aqui do nosso estado, eu consigo ver muitos fatos, mas quando você divide aí em bloco, de fato, a gente viveu uma pré-campanha, algumas pessoas fizeram um lançamento de pré-campanha, convenções, registro de candidatura, que foi aquela expectativa, estou deferido, não estou, tem gente ainda postando deferimento de candidatura, tem gente ainda sendo indeferido, de fato. Foi nesse processo aí também das convenções, a escolha do vice, e eu falo sempre que o guia eleitoral, ele, para mim, ele acaba sendo um marco para o eleitor. E aí a gente tem que entender a cabeça do eleitor, que é, no fim, o propósito da campanha, a cabeça do eleitor. O guia eleitoral é a divisão de águas. Você entende, de fato, o eleitor entende que a campanha começou quando o guia começa. Tanto de TV como de rádio. A maioria dos municípios do estado é guia de rádio. A gente ainda sabe a força e a potência que a rádio tem, principalmente pelas cidades do interior, Caruaru e região toda. O sertão do estado é muito movido pelas rádios. Os programas passando 7 e meio-dia também têm essa força. Então, de fato, o guia eleitoral vem como divisor. A gente vence essa etapa agora do guia eleitoral, né, que começou na semana passada. Os guias entram nas casas das pessoas, quer queiram, quer não. E aí a gente começa no segundo bloco, que eu brinco muito dizendo que agora a gente está no bloco de fato, que é o bloco da rua. Esses primeiros 15 dias de campanha foi muito frio, o que é normal. É muito comum os ajustes ainda de você ir para a rua, de como é que está na rua, como é que está a aceitação. E aí agora, setembro já começa bem quente, e a gente sabe que agora praticamente são 30 dias, né, que a gente falta. Dia 6 de outubro é o dia
do nosso voto, né, da nossa escolha, e é um mês bem quente para as eleições, em todo o estado. Né? Já aqueceu, os 15 dias foram mornos em todo canto, e agora já começa esse aquecimento, e o guia traz essa força, porque as pessoas de casa, porque a gente fica muito na bolha, né, André? Aí fica naquela bolha, Vitória trabalha no programa político, ela está na bolha, o professor Marco Aurélio é um cientista político, fica na bolha, e aí a gente está nessa bolha social política, mas para quem não está na bolha, de fato, ele só vem com esse sentimento. Primeiro a irritação quando vê a campanha na rua, o primeiro impacto é se irritar, depois que o guia chega, ele começa a aderir, porque ele vai começando a ouvir as propostas, ele vai começando a, de fato, clarear. Estou falando do eleitor, que ele não tem um envolvimento político. Professor. Olha, além disso, né, justamente a cabeça do eleitor, porque acho que esse é o ponto que a gente tem que partir, como Priscila fez. Você tem o guia, porque o guia realmente é um marco, né? Tipo, eita, tá rolando mesmo. Porque ele sai de casa, vê na rua aquelas adesivagens, propagandas, bandeiras, equipes na rua, mas a campanha, aí ele vai ligar a TV dele, o rádio dele, e ele começa a ouvir. Aí tem os horários, né, os horários eleitorais. Só que, além deles, tem a inserção, porque muitas vezes ele está ouvindo o rádio, por exemplo, em outro momento, e, por exemplo, aqui mesmo, daqui a pouco nos nossos comerciais vão entrar inserções. Isso. E disso aí, ele pode até desligar durante o guia, se quiser, né? Mas ele, para as inserções, ele não vai fazer isso, nem na rádio, nem na TV. E é interessante também um outro detalhe. Pesquisas indicam, em tempos passados, todas as pesquisas indicam, que o guia eleitoral tem muita audiência na primeira semana e na última. No meio é um pouquinho mais morno, a não ser que haja polêmicas, e aquele troca às vezes, de embates, que às vezes, dependendo do lugar, tem. Mas a semana do guia eleitoral inicial sempre tem uma boa audiência, independentemente de ter briga ou não durante os programas. Por quê? Porque a novidade se apresenta. E também se acontecer algum fato, né, professor? No guia mesmo... Sim, aí ele mantém a audiência dependendo dos fatos. Mas na última semana, independente, mesmo que a campanha seja até relativamente morna, a audiência média da última semana também aumenta. Por quê? Porque a cabeça do eleitor tá chegando mesmo a hora, vou voltar a olhar de novo o guia eleitoral. Então, esse pico de entrada e de finalização são coisas que devem ser levadas em conta pela campanha, não é isso? Principalmente para quem está aí candidato, porque essa primeira semana do guia foi super bem colocado, o que o professor falou, é a de apresentação. Então, o pessoal está se apresentando, dizendo quem é, para que veio e mostrando proposta. Aí, quando a gente chega no final do guia, que isso quando a gente divide a campanha, né, quando a gente faz uma campanha dividida em blocos, são os blocos da campanha. O último bloco de campanha é o pedido de voto mesmo. Então, é o bloco decisivo, que é o bloco da decisão da cabeça do eleitor. Então, a decisão vem nessa última semana. Porque, como o eleitor é muito vulnerável, e a gente tem que entender isso, ele viu no começo, apresentou, gostei. Ele vai ver como é que o cara vai se comportar para, no final, que ele tomar essa decisão. Estou falando do eleitor indeciso, não estou falando da torcida. Né? Tem uma diferença bem grande. Que diferença, né? Que diferença. Ô, Priscila, em relação ao guia, né? Ainda vai fazer agora ainda uma semana, né? Sexta-feira. E aí, qual o impacto, né, que ele vai ter, assim, ao longo antes do primeiro turno, assim, para as regiões, né, que ele está sendo veiculado? Essa primeira semana foi muito de ajuste. Eu acho que quem acompanhou viu que teve guia que foi repetido, teve cidade que repetiu o guia de um dia para o outro porque foi ajustado. E teve candidato até que atrasou também. Aí no que atrasa a rádio não pode fazer a inserção, porque tem horário, isso aí nas cidades todas, isso aí é acordado bem antes com a Justiça Eleitoral, as rádios dizem, porque aí você não pode chegar e mudar a grade da rádio sem, tem uma programação, a gente tem que receber tal horário, tudo. Então, algumas pessoas não estão conseguindo fazer esse cumprimento ainda, estão fazendo alguns ajustes, não deram a devida importância, vamos ficar bem claros. Os municípios, às vezes, e principalmente quando você tem um município de médio, pequeno porte, ele acaba não dando importância ao guia, deixa, fulaninho ali que tem um programa ou tal, fala bem. E aí, quando eles percebem a importância que o guia tem, aí eles querem correr atrás de prejuízo. Eu digo isso porque eu estou fazendo isso em alguns municípios, eu sei que a gente acaba correndo esses riscos. Então, o guia, essa foi a semana de ajuste, Vitória. Era a semana super importante de apresentação e acabou que para muitas campanhas foi semana de ajuste. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista, hoje falando sobre essa campanha nas ruas,
falando sobre essa quase primeira semana de guia eleitoral. A gente está conversando aqui com a bancada e recebendo hoje a Priscila Ferreira, publicitária, especialista em gestão pública e também política. A gente vai fazer um rápido intervalo. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp e também para o nosso canal no YouTube. Momento Cidade Entrevista. Volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Dia 4 de setembro é a quarta do Horti de aniversário no Mix Mateus Caruaru, com preços fresquinhos. Tomate saladete o quilo 1,79. Cebola comum o quilo 2,99. As melhores ofertas. Alho o quilo 17,89. Uva verde seleta 500 gramas 4,99. Ovos São Luís grandes 20 unidades 8,79. E tem ofertas especiais de quinta a domingo no aniversário Mix Mateus. Fala pessoal, eu me chamo Luiz da Feira e para o desenvolvimento da nossa cidade, vote Luiz da Feira 44123 para Caruaru renovar. Meu nome é Márcio Beck, com o número 44232, trabalhando por uma cidade melhor. Juntos somos mais fortes, pelo povo, para o povo. Olhe, tem Zé por todo canto desse mundão, mas pra fazer igual a Zé Queiroz de Caruaru não tem não. Foi Zé que fez a requalificação da Avenida Agamenon Magalhães, fez um distrito industrial, que fez a pavimentação do Vassoural. Bota a aposta e faça valer. O povo de Caruaru precisa. Zé Queiroz arruma jeito de fazer. Pois é, prefeito de verdade a gente sabe como é. Congresso Caruaru Forte de Novo, PSB, Republicanos do Brasil, Federação Brasileira, O primeiro debate das eleições 2024 em Caruaru é nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, na Rádio Cidade. Armandinho, Fernando Rodolfo, José Queiroz, Michele Santos e Rodrigo Pinheiro se enfrentam num debate de ideias. O nosso encontro é nessa sexta-feira às 6 da tarde. Para acompanhar, FM 99.7 ou baixe o Flix Cidade. Eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Patrocínio Gráfica Pontual, sua parceira para uma campanha vencedora. Veneza Esportes, sua loja especializada de material esportivo em Caruaru e região. E Coletivo Intermunicipal, o transporte amigo da vez para a festa da democracia. Quando a criatividade tem espaço na sala de aula, o ensino se transforma. O aprendizado fica mais leve e nos leva mais longe. É assim no SESI.
Ensino de referência do fundamental ao médio, com formação técnica, programa bilíngue e robótica como matéria curricular. Professores altamente qualificados e alto índice de aprovação no Enem. Vagas limitadas e matrículas com valor promocional até 25 de outubro. Ligue 0800 600 9606. O SESI transforma. Na cidade, 11h28. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje a gente está recebendo ela que, além de assessorar várias campanhas em todo o estado, está participando com a gente da eleição, né, do especial Eleições 2024, vai participar com a gente também do debate na próxima sexta-feira, às 6 horas da noite. Estou falando da Priscila Ferreira. Ela é especialista em gestão pública, política, marketing eleitoral e tem a participação dos ouvintes, né, professor? Tem sim, o Gildo José, da Nova Caruaru. Ele diz: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia, André, Vitória, bom dia, nossa convidada Priscila Ferreira. É importante para todos os cidadãos da cidade acompanharem o guia eleitoral, até porque é do guia que o cidadão, é lá no guia que o cidadão vai conhecer as propostas dos seus representantes políticos. E essa, é verdade, é o interesse, né, do guia, né, a criação do guia eleitoral, né, ainda na época da ditadura militar, foi com esse propósito, a propósito de que as pessoas tivessem, pelo meio eletrônico, que é o rádio e a TV, a ideia de quem são os candidatos, porque como é que você vai votar em quem você não conhece? Então não existe isso. E não existia rede social naquela época também? Não existia, não é verdade. Então você precisava ter algum acesso. A campanha de rua é parte do processo, é sim. Numa cidade é mais fácil fazer campanha de rua. Mas numa situação de eleição estadual e eleição federal, obviamente não tem como fazer campanha de rua do mesmo jeito que se faz nas cidades. Então você precisa do guia e ele tem essa importância. Ao longo do tempo ele mudou. Ele já foi 30 minutos, tinha guia para vereador. Tudo isso foi ajustado justamente pelo crescimento das redes sociais, que mudou a forma das pessoas consumirem programação de rádio e de televisão. O guia também, e com as redes sociais também ficando muito rápidas, as pessoas começaram a perder a paciência de programas muito longos de rádio e TV. Agora, o guia foi remodelado ao longo do tempo, em várias reformas eleitorais, até ficar com os atuais 10 minutos, que é um tempo considerável, mas assim, é um tempo bom. Agora, às vezes a gente chega a pensar assim, tem candidato que chega a ter um maior tempo de televisão e diz, isso é ótimo. É para quem sabe comunicar. Até perguntar aqui a Priscila, porque no caso tem um case de sucesso recente. É um case de sucesso de não fazer, tá? Que é do Alckmin. O candidato Alckmin, na época era PSDB, ele teve o maior tempo de televisão na campanha de 2018 e ainda assim ficou em 5º lugar. E um candidato como Bolsonaro, na época, tinha 8 segundos de televisão no primeiro turno e foi para o segundo turno. No segundo turno os tempos são iguais. Então a coisa muda. Eram 5 minutos para cada candidato no segundo turno. Mas, no primeiro turno, o Alckmin tinha mais de 5 minutos de televisão de todos os candidatos a presidente da época. O Haddad, o Ciro, o próprio Bolsonaro. E, mesmo assim, o Alckmin acabou. Né, e agora... O programa era bom, o programa era ruim, tem um pouco isso também, né? Mesmo para o rádio, também nas cidades menores. Priscila, às vezes ter muito tempo e não saber o que fazer com ele é tenebroso, não? A gente passa por isso, inclusive, nas redes sociais. Você tem aí sua rede social, se você não tiver conteúdo, com essa mudança que você falou, se você não tiver conteúdo, você não vai saber aproveitar aquele instrumento de comunicação. Alckmin tinha 5 minutos, ele não conseguiu aproveitar, apesar de fazer um programa que aí a gente vê a plástica muito boa, ele não conseguiu obter o sucesso, porque ali em 18, Bolsonaro já conseguiu utilizar outras ferramentas de comunicação que eram extremamente eficazes, como, por exemplo, o WhatsApp.
Foi ali que começaram os disparos de WhatsApp para mensagem direta para o eleitor, porque aí, é tanto que agora o disparo é proibido, né, nas eleições. Você, para poder fazer a mensagem para o eleitor, você tem que fazer um cadastro, o eleitor tem que dizer que quer receber tua mensagem. Por isso que os candidatos estão lançando seu zap, porque aí o eleitor vai lá e fala com o candidato no zap dele, aí o candidato pode, né? Aí eu posso mandar mensagem para o camarada. É porque demonstra o interesse, né? Sim. E quando eu coloquei lá, fala comigo, meu zap aqui e tal, manda tua dica, tua proposta para a campanha e tal. Pergunta também, né? Manda tua pergunta, tua curiosidade e tal. Aí você entrou lá, você pegou meu número, salvou e mandou uma mensagem para mim. Nesse momento você me permitiu mandar mensagem de volta. O disparo que foi utilizado em 2018 foi por isso que, mas ele só tinha 8 segundos, né? Quase Milomener, né? Tão rápido. No entanto, ele soube utilizar muito outros instrumentos de comunicação. Como agora a gente tem, para quem tem guia eleitoral de rádio, guia de TV, ainda tem todos esses instrumentos. Melhorou muito a campanha. Quando você diz assim, diminuiu o tamanho do guia, mas por quê? Complementar, vieram outros instrumentos de comunicação que facilitam muito na chegada ao eleitor. Facilita muito mais, porque a gente desligava a TV, né? Antigamente eu lembro que na minha casa não, porque todo mundo gostava muito de política quando era pequena, então era um hábito de assistir o guia, né? Mas a maioria das casas desliga a TV e outro detalhe que a gente tem que lembrar. O guia eleitoral ele é na TV aberta. Com esse monte de streaming que tem hoje, quase ninguém mais vê TV aberta. Então já dificulta também para você ver seu candidato. E a gente tem que lembrar, é um produto, ele quer se vender, é o momento dele. Aí o guia, tipo, para um vereador, vocês já imaginaram se um de vocês fossem candidatos a vereador, o desespero que estava? Eu já não tenho guia de TV, aí eu vou passar na rádio, muito rapidamente, um spot ali de 10 segundos, às vezes, o camarada tem 30 segundos no máximo, assim, estourando, dependendo do partido. Então, isso tudo, essas outras redes complementares, ajudaram muito nessa comunicação. Agora, a campanha é um somatório, né? Eu lembro que você, em outra oportunidade, disse aqui que nada vai substituir também o candidato na rua, no corpo a corpo, né, Priscila? Nada substitui a rua, André. E eu continuo com esse mesmo pensamento. A rua vai reverberar nos demais meios de comunicação. Na rádio, no guia bom, na rede social, no WhatsApp, se ele tiver um WhatsApp bom. Mas a rua ainda continua sendo, para mim, e como eu estou lá fazendo em campo, eu sei que a rua ainda é fundamental para poder, de fato, o candidato levar a mensagem dele, ser conhecido. Lembrem de um detalhe que a gente vive muito isso, o professor vai saber bem o que eu estou falando. Aquele voto, aquela pessoa que diz assim, eu não votei porque ele não veio pedir meu voto. Eu queria perguntar isso. Ele não foi na minha casa. Não foi na minha casa. Aí você fala assim, meu Deus, imagina o candidato Caruaru, né, com essa imensidão que é Caruaru hoje, né, para você fazer uma eleição, o candidato conseguir ir em todas as casas. Aí, de fato, ele tem que criar uma outra linguagem para, tipo, eu estou entrando na sua casa no guia, estou entrando na rádio, estou entrando através do WhatsApp. Eu talvez não consiga ir em todas as casas de Caruaru, talvez eu não consiga chegar e lhe dar um abraço, lhe dar um beijo, mas fala comigo aqui no Zap, a gente manda uma mensagem de volta. Aí você vai ter que criar outras linguagens para você, de fato, conseguir chegar. Agora, aqueles chegados não deixa de visitar ele, não, porque ele deixa de votar mesmo, ele faz uma campanha negativa. Eu queria perguntar exatamente isso, Priscila. O eleitor vem para o processo eleitoral, a gente sempre fala em racionalidade, em filtrar propostas, em perceber quando os candidatos estão fazendo alguma coisa mais da boca para fora ou para o marketing do que para a realidade da cidade. A gente fala muito na comunicação aqui em projetos, mas a eleição não é só isso. Do ponto de vista do eleitor, tem uma coisa que é a emoção. E emoção é parte importante. Se você achar que não entra no processo, você vai conseguir uma derrota assim que você não vai nem entender. Acachapante. Então o ponto é o seguinte, ainda tem isso, né? Principalmente quanto menor a cidade, ou no caso de cidades maiores, como Caruaru, o bairro, por exemplo, as comunidades, né? Você tem o seguinte, o camarada entra, aí tem aquela pessoa lá que quer dar um abraço no candidato, aquela que vai gritar na frente de todo mundo, é ele, ou é ela. É muito emocional, né? Essa questão. E aí o recorte disso vai para a rede. Às vezes tem candidato que aproveita bem, joga isso na rede. Aquela pessoa não foi paga, não. Mas ela precisa sentir que o candidato está ali. Isso nas cidades pequenas, isso é um marco, cidade pequena e nos bairros, nas cidades maiores, que isso ainda movimenta a política, né? Não é só a rede social e um produto e um conteúdo bonitinho, não, né? Isso entra no jogo, não? Muito. A eleição, a gente racionaliza a eleição quando a gente está pensando em como preparar ela. Mas a eleição, ela é emoção pura.
né? Você está mexendo com o emocional da pessoa. Você tem que despertar o desejo daquela pessoa entender que o que André está me falando é algo que estava realmente... Eita, eu estou me identificando com o André, eu gostei disso que o André falou. Aí, isso é sincero, ele está atuando, né? Eu acho que em outro momento eu falei aqui sobre credibilidade. Aquela pessoa que passa credibilidade no que ela está falando, que ela tem segurança. Por que é tão importante das entrevistas? Por que é tão importante a participação em debates? Porque o candidato vai estar ali mostrando ele num momento de tensão, no momento que ele está sendo ali, muitas vezes até bombardeado. E como é o equilíbrio emocional? Eu tenho dito muito isso aos meus candidatos, que tão importante quanto eu ter uma boa oratória é eu ter um bom equilíbrio emocional. Se eu vou para qualquer tipo de ambiente que ele possa parecer hostil, né? Que às vezes vão pensar, a gente vai estar num debate essa semana, né? Nós 4 numa bancada, e não está sendo hostil, a gente está pensando nele assim, de uma forma que realmente seja propositivo, que todo mundo de casa escute as propostas de todos, que seja de fato um debate que venha trazer as ideias, né? A gente estava conversando disso aí antes, minha gente, vocês não sabem, antes de começar o programa, estava conversando isso, todo mundo no mesmo pensamento, de fazer um debate realmente, a Rádio Cidade está pensando em fazer um debate propositivo. Então, de fato, se eu vou emocionalmente preparado, isso já facilita muito, porque eu já não vou estar ali achando que aquilo é um ambiente hostil para mim. Pelo contrário, eu vou estar ali aproveitando a oportunidade de me mostrar ao meu eleitor, mostrar minha segurança, mostrar que eu sou uma pessoa que eu mereço aquilo. E aí a torcida, e a gente sabe que o debate ainda traz isso, a entrevista traz isso, a torcida vai trazer a emoção. Porque em alguns municípios, por exemplo, quando a gente faz debate, ou quando o candidato dá entrevista, vira quase que um palanque fora da rádio, né? Você sabe disso, André também anda pelo interior e sabe disso. É o candidato dando entrevista e lá fora na rádio está quase uma torcida organizada. E a torcida traz emoção. E quanto mais a torcida está na rua, quanto mais a torcida está envolvida, mais isso chama a atenção de outros eleitores. E o sentimento de vitória, ele acaba atraindo os indecisos. Isso é muito importante. Quando você tem essa torcida, por que eles querem tanta torcida? Porque eu chego na torcida através da emoção, que aí isso é uma coisa que foi racionalizada no pensamento, né? Da gente que está montando a campanha. Mas eu chego na torcida na emoção e a minha torcida acaba atraindo. E também até afeta ali o debate, né, Priscila? Porque você tem uma torcida com emoção e aí fica aquela coisa acalorada ali no debate, né? E acaba também... eu ia dizer afetando, mas positivamente, na verdade, o próprio candidato, né? O candidato já vai sentindo aquele acolhimento. É isso que eu digo. Se a própria equipe traz a segurança para o candidato, se ele vai ali emocionalmente equilibrado, é sucesso garantido. Assim, não, essa coisa de quem ganhou o debate. Teve debate essa semana novo em São Paulo. Sim. Quem ganhou o debate? A pessoa que tem demonstrado maior equilíbrio emocional é a que teve esse debate. Às vezes você... lembra o primeiro debate de São Paulo, o prefeito foi massacrado, todo mundo lá em cima dele. Lembrem também que as pessoas amam uma vítima. Ele está falando vítima. Aí vamos ali, todo mundo... Então tem que ter muito cuidado quando você vai para um debate. O candidato, eu falo muito isso, o candidato, porque ele, além de ter o equilíbrio emocional para ele, para como ele vai abordar os demais. Agora, Priscila, que ainda nesse assunto, nesse tema, porque o eleitorado não é homogêneo, né? Não é todo mundo que diz, eu voto por propostas, eu voto quem tiver melhores ideias. Tem gente que vota por melhores ideias, propostas, acompanha o debate, a entrevista por esse motivo, mas tem quem goste também de uma tipo, pessoa que tem também até uma desenvoltura ali, né? E a desenvoltura, o candidato que é mais incisivo, né? Que a gente tem visto isso nos debates em São Paulo. Tem aquele que vota para não perder o seu voto em quem vai ganhar. Enfim, o eleitorado não é homogêneo, é heterogêneo. Eu acho que as campanhas também pensam nisso, né? Em fragmentar as mensagens. Seria por aí ou não? Depende muito de onde você está. São Paulo é atípico. São Paulo já elegeu Tiririca. Então... a gente nunca sabe, né, como é que vai bater ali no eleitor. São Paulo conseguiu eleger Dória, mas também elegeu Tiririca. Então, tipo, não dá pra gente... o eleitor paulistano, ele tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, né? Não tem uma linearidade. Se a gente for ver Recife, tem uma linearidade. Recife tem meio que uma tendência ali já para um movimento. Então, você já vê que
é meio que linear ali a eleição de Recife. Você meio que vê o desenho dela, você meio que sabe que Recife tem uma tendência já, né? Para um lado, muito fortes, então para você um lado vê ou para o outro. Para um lado para o outro, tudo mais. Você consegue entender o município. Não existe regra, é isso que eu quero dizer, André, não existe regra. Eu não consigo aplicar o mesmo método. O método até pode ser o mesmo, mas a estratégia vai diferir para cada lugar. Porque você tem que entender o lugar para você entender o que é que aquele lugar quer. Não dá. A gente conversou isso outro dia, né, professor? Tem isso assim. Caruaru tem a particularidade dela, né? Caruaru tem essa necessidade de mudança, de troca. Você vê que Caruaru não, enjoei, já não quero esse, vamos para esse outro, agora vamos testar outro. Caruaru tem essa coisa de dar uma mudada. Vou dar uma chance, daqui a pouco não, já quero outra coisa. E Caruaru dá essa mudada. A gente passou por isso, né? Quem é de Caruaru acompanha. Aí a gente já tem outros lugares que você vê que ele já tem uma tendência de ir para um determinado movimento, seja ele, eu não vou falar cor, porque as cores agora estão muito misturadas. Isso. Seja ele para um lado ou para outro, mas tem essa tendência. E tem só um detalhe final que é interessante nessa coisa do que o eleitor, da fragmentação do eleitor, né, que você falou. Quando o eleitor, às vezes, quando ele já tomou a decisão de voto, ele toma a decisão de voto, sabe o que ele precisa, e ele quer do candidato dele ou da candidata, ele quer só argumentos para que ele replique. Ele já está decidido, por exemplo, você começa a campanha e você diz, olha, eu sou de direita, então o candidato da direita é esse, ou da esquerda, só para dar um exemplo. Ou então sou policial, o candidato que é policial é esse. O que ele precisa, né, depois que ele tomou a decisão de voto, é de argumentações para confirmar o voto. E para dizer para todo mundo, porque ninguém quer perder, né? Então, não, meu candidato é bom por isso. E aí ele pode fazer o que for. Claro que se ele fizer coisas muito erradas, não. Mas em geral, você vai sempre ver o lado positivo daquele candidato, mesmo quando ele escorrega, desde que ele te forneça, tá? Aí, rede social, uma boa comunicação, ele te forneça os elementos. Por quê? Porque você passa a ser um defensor do sujeito. E bater no sujeito, ou não, é bater em você. Então você. Por isso que a emoção entra no jogo, meu amigo, e se mistura com a racionalidade e vira eleição, né? A eleição é isso, a eleição é emoção pura, né? A gente passou por isso agora na eleição presidencial, né? E aí era um lado, os lulistas defendendo Lula, mesmo com todo o desgaste que vinha na imagem de Lula. Lula passou por uma prisão total, mas Lula, ele criou uma narrativa e aí o eleitor dele defendeu até o fim essa narrativa. O Bolsonaro merece permanecer total, criou uma narrativa ali de que Bolsonaro estava trazendo aquela ordem e progresso aí para o Brasil e criou aquela narrativa também. Então, a emoção vem nisso, nas narrativas que eles vão criando, que é onde o eleitor vai pegando a emoção e vai dizendo, eu me identifiquei com a causa dele. Por isso que eu falo tanto que é importante você defender uma causa, né? Ter uma bandeira. Sim. Porque vai ser aquilo que vai atrair. Eu vou ter assim, as similares, mas eu tenho que ter aquela principal que é o que vai atrair, né? O que é que eu represento? Qual a representatividade daquela eleição? Eu brinco muito quando eu falo assim, qual o propósito dessa candidatura? Aí quando eu pergunto isso, às vezes, a um candidato, nem ele sabe responder, né? Qual a proposta mesmo? Muito bem. Né? E aí vamos entender justamente nisso, André, como é que ela vai decorrendo a campanha, que você vai mostrando o propósito. Muito bem. A gente volta a falar sobre esse e outros assuntos. No último bloco aqui do Momento Cidade Entrevista, a gente está recebendo a nossa colega Priscila Ferreira, publicitária, especialista em gestão pública e também assessora de campanhas. Participa também no especial Eleições 2024 e vai estar com a gente no debate. A gente vai falar também sobre decisões, sobre debate no próximo bloco aqui no Momento Cidade Entrevista, que volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro
centro de Caruaru. 98178-7512. Se olha no espelho e não gosta do que vê, que tal uma rotina de autocuidado e assim fazer as pazes com a autoestima? Em Nara Cabeleireira, você encontra uma equipe preparada para te ajudar a refletir o melhor da sua imagem. Por que aceitar menos? Abrace a beleza que você merece. Rodrigo Pinheiro, 45. Eu sei que Caruaru pode continuar seguindo em frente. Digo isso porque conheço de perto os desafios, mas acima de tudo, o potencial da nossa gente. Sigo firme na missão de continuar construindo a Caruaru desta e das próximas gerações. Fala, governadora! Rodrigo é a continuação de um projeto de futuro que construímos juntos. Nós avançamos nas mais diversas áreas. É por isso que tô com o Rodrigo e conto com você. Coligação Avança Caruaru, Federação PSDB Cidadania, Podemos, PSD, Avante, PRD, PP, Novo e Agir. Loto Fácil da Independência apresenta novos feriados decretados. O feriado do João. Eu decreto Dia Nacional do Passeio de Escuna, a minha. O feriado da Maria. Eu decreto Dia do Jantar Francês, em Paris. O feriado da Gabi. Eu decreto Dia Nacional das Pernas pro Ar. Cai sempre na segunda. É isso aí. Chegou a Loto Fácil da Independência, com prêmio estimado em R$200 milhões para você decretar o que quiser. E não acumula. Aposte nas lotéricas ou pelo app. Sorteio dia 9 de setembro. Loterias Caixa. O primeiro debate das eleições 2024 em Caruaru é nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, na Rádio Cidade. Armandinho, Fernando Rodolfo, José Queiroz, Michele Santos e Rodrigo Pinheiro se enfrentam num debate de ideias. O nosso encontro é nesta sexta-feira, às 6 da tarde. Para acompanhar, FM 99.7 ou baixe o Flix Cidade. Eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Patrocínio Gráfica Pontual, sua parceira para uma campanha vencedora. Veneza Esportes, sua loja especializada de material esportivo em Caruaru e região. E Coletivo Intermunicipal, o transporte amigo da vez para a festa da democracia. Conheça agora os vereadores do PL que estão com Fernando Rodolfo, 22. Caruaru, quem ama, protege. Meu nome é Yolanda Rocha e o meu número é o 22466. Estou chegando para representar a população de Caruaru. Meu nome é Silvânia do Cedro, meu número 22002. Amigos de Caruaru, eu sei que assim como eu, vocês estão insatisfeitos com os vereadores atuais. Por isso eu peço seu voto. Romildo Dias para o vereador 22333. Dia 4 de setembro é a quarta do Horti de aniversário no Mix Mateus Caruaru, com preços fresquinhos. Tomate saladete o quilo 1,79. Cebola comum o quilo 2,99. As melhores ofertas. Alho o quilo 17,89. Uva verde seleta 500 gramas 4,99. Ovos São Luís grandes 20 unidades 8,79. E tem ofertas especiais de quinta a domingo no aniversário Mix Mateus. Cidade 99.7 Rádio Cidade 11h51. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo Priscila Ferreira, publicitária, especialista em gestão pública e política e também marketing eleitoral. Priscila, sobre as campanhas, as assessorias políticas, coordenações, a análise, né, que uma campanha faz sobre ir ou não ir para uma entrevista, ir ou não ir para um debate, isso se coloca o que na balança?
tendo em vista pesquisas, se consulta a pesquisa, se a pessoa está com muita vantagem, se vai perder mais, se vai perder menos. É o que as campanhas observam para um candidato ir ou não ir para a entrevista ou debate? Boa pergunta, André. O principal é o fator psicológico do candidato. A primeira pergunta que a gente faz sempre, pelo menos eu faço sempre, é se a pessoa está confortável. Se você se sente confortável em ir. A gente tem que lembrar que um candidato é um ser humano, né? É uma pessoa, cheia de emoção ali. Então, a gente tem que entender que, às vezes, o emocional daquela pessoa, ele não está pronto, preparado para determinadas situações. Então, eu respeito muito isso. Se o candidato, se ele está confortável. Está confortável? Tá, então vamos. E a questão, eu estou falando da questão assim, né? Porque eu consigo enxergar uma campanha que eu estou trabalhando humanos para humanos. Né? Então, a gente tem que entender que a humanidade, eu humanizo muito a campanha porque eu quero que ela chegue para o meu eleitor desse jeito. Pelo menos as campanhas que eu estou nelas, eu tenho muito essa preocupação de humanizar a campanha para meu eleitor também receber isso que a gente está dando. Isso é um fato. E a outra questão, que é a questão estratégica, é de fato saber qual o ganho daquilo. Se aquele debate ou aquela entrevista, se ela vai ter um ganho real para a minha campanha. O não ir é um risco, é muito arriscado. A gente sempre, quando a gente avalia, a gente sabe que o não ir, a perca geralmente é maior. Por quê? Porque o adversário vai trabalhar, né, na contrapropaganda, naquele candidato. Eu já passei por uma campanha nesse sentido e é muito pesado, porque aí você vem na contrapropaganda do porquê não foi, e aí você cria várias, como diz hoje em dia, várias fanfics, né? Fica, o que será? E aí fica naquele permeio. Por mais que a gente diga que não, o candidato tinha outra agenda, o candidato não quis ir para esse porque ele escolheu 2 ou 3, mas e por que não ir para um? Qual o sentido? Isso pauta muito a campanha nos dias pós-debate, não? Isso pauta muito a campanha do adversário contra ele e acaba fragilizando de alguma forma. E tensiona a equipe, porque a equipe começa a ficar tensionada. Tá vendo a metade que queria que fosse? Eu disse que era para ir e tudo mais. Aí, rapidamente, algumas campanhas começam a fazer track para poder ver como é que aquilo bateu no eleitor, se o eleitor conseguiu captar ou não. Mas aquele eleitor que nem assistiu o debate começa a saber que o candidato não foi para o debate. Aí o eleitor que assistiu o debate e o candidato não foi bem. Aí é bem uma decisão de campanha mesmo, gente. Porque, não, mas ele não foi bem. Aí eu perco mais indo ou não indo. Aí você tem que avaliar como é o comportamento do teu eleitor. O teu eleitor vai entender a não ida do teu candidato? O que ele espera do teu candidato? O que ele espera do teu candidato? Qual foi a expectativa? Porque aí, geralmente, os debates, as entrevistas, elas começam depois que a campanha dá o start, geralmente em setembro. Qual é a expectativa que o teu eleitor tem sobre você? Como é a visão que você construiu? Eu construí uma visão muito sólida. Meu eleitor espera que eu esteja lá, sim. Até porque é a minha representatividade que está ali. Não, a minha campanha, meu eleitor entende que é melhor eu não ir, que pode ser que me fragilize, tal. Como é essa tua linguagem? Porque, veja, se você fragiliza a tua torcida, aí ela fica difícil até para ela te defender. Quando você vai e não tem um bom desempenho, aí, de fato, isso já é uma questão que estrategicamente tem que ser avaliada, porque pode trazer também um prejuízo para a campanha, mas eu ainda acho, na minha concepção e pela minha experiência, que ir e não ter aquele desempenho tão fantástico que você acredita ainda é melhor do que a não ida. Ou seja, não ir já tem a perda, né? Sim. Natural. Digamos, por exemplo, assim, se ele construiu, né, ali uma imagem junto ao eleitorado boa e o debate ali é próximo de outubro, isso pode prejudicar essa imagem que ele já construiu, coerente assim com o eleitor dele não ir para o debate? Com certeza. Como também ir e não saber se posicionar, e não ter conteúdo, e não ter segurança do que ele está falando, também pode. Aí você tem que avaliar. E aí a equipe tem que avaliar isso. O meu candidato está preparado? Porque a primeira sensação que tem na não ida é de que o candidato não tem preparo para aquilo. É que o candidato não está pronto. É a primeira impressão que traz. Aí, se você vai conseguir dar desdobramento, se a campanha vai conseguir falar uma linguagem que consiga mostrar que não era bem aquele o caminho, tudo bem, mas é bem mais difícil, Vitória, essa construção. É bem mais fácil você ir e mostrar que teve um desempenho regular, foi regular, não foi espetacular, mas foi regular, do que eu não ir e as pessoas ficarem criando. A gente tem recentemente aí, na campanha de Marília Reis, a não ida dela para alguns debates trouxeram alguns probleminhas aí para a campanha dela, né? Priscila, a gente já está quase iniciando o guia. Muito obrigado. Sexta você está aqui de manhã?
e também no debate, né? Tô sim. Sexta eu tô novamente com vocês aqui na bancada. Vitória Oliveira. Agradecer a Priscila, né, pela presença também. Sexta-feira estaremos novamente. E a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio, e amanhã, candidato em Toritama, candidato a prefeito Sérgio Colim, do MDB. Né? Exatamente, Sérgio Colim, a gente está na sequência de Toritama também, começamos na segunda com Romerinho Leal, e amanhã o Serginho Colim, que é do MDB e é o candidato à situação, né, do atual prefeito Edilson Tavares. Agradecer a Elaine e também a Vinícius. Você fica na sequência com o horário eleitoral gratuito.